Meus caros amigos e amigas, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma pergunta que as pessoas fazem também muitas vezes. Por que no Antigo Testamento aparece aqueles extermínios de inocentes? Deus mandando matar homens, mulheres, crianças, de todos os vencidos depois de uma luta, né, de Israel com o povo. Como entender isso? Será que Deus não era amor? Será que Deus não era misericórdia? Não, temos que entender isso melhor. Deus não muda. Deus é imutável. Deus sempre é amor, perdão, misericórdia. Então, como entender aquela mortandade do Antigo Testamento que o escritor sagrado diz que era da vontade de Deus? Bem, na verdade, nós não precisamos entender ao pé da letra, achar que era vontade realmente de Deus. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que a violência que aparece no Antigo Testamento, ela está assim de acordo com o sentimento e com a moral daquela época, que era uma moral muito imperfeita, onde os homens não tinham ainda a sensibilidade, a cultura, né, a educação que nós temos hoje. Né? E Deus ele age conforme o nível e conforme o entendimento do homem em cada época, porque senão o homem não entende Deus. E também nós não podemos também tomar assim todos os relatos de violência, né, ao pé da letra. Algumas vezes é apenas uma figura de linguagem que o escritor sagrado pode ter usado e não uma realidade. Né? Dom Estevão Bittencourt, por exemplo, no seu livro Para Entender o Antigo Testamento, aliás, é um livro muito bom, ele nos ajuda a entender essas cenas. Ele diz, por exemplo, o seguinte, que o extermínio dos inocentes, que era chamado de herém, ou anátema, né, julgado ao anátema, né, se baseava num grau de cultura assim, bem pouco evoluída, né, e também numa concepção religiosa que hoje é estranha para nós. Né? Nós temos que entender que aquele povo ele começou lá dos pagãos. Né? Bom, não se esqueça que Abraão ele foi tirado da Mesopotâmia pagã, no meio dos pagãos, daquela violência toda, onde existia o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, né? E acreditava em muitos deuses. Né? Bom, então nesse contexto, cada povo julgava que na terra a honra dos seus deuses estava em jogo. Esse é que é o problema. E uma derrota militar representava vergonha e às vezes até escárnio, né, para os deuses da nação vencida. Assim como a vitória significava um triunfo para a divindade. Então se acreditava, né, que o povo que venceu tinha que sacrificar o povo vencido ao Deus vencedor, que venceu lá no céu o outro Deus, enquanto acontecia a batalha aqui na terra. Bom, assim, os deuses dos povos vencedores, eles julgavam que deviam ser religiosamente sacrificados e também imolados, né, por um ato assim de extermínio total. Tanto os homens, também como as famílias, as cidades, né, enfim, tudo, até os animais, né, tinham que ser sacrificados ao Deus vencedor. Então, o uso era assim tão comum que não somente os judeus, os semitas, né, eles tinham essa mentalidade, mas também os germanos e os astecas aqui na América, né, que praticavam isso aqui no México, já no século XVI, século XVII. Né? Veja, aqui na América, por exemplo, os astecas e os maias, quando eles venciam uma tribo, eles sacrificavam os jovens e as jovens virgens lá no alto das pirâmides do México. Eu tive lá umas 2 ou 3 vezes, eu vi pirâmide do Sol, pirâmide da Lua, era uma avenida de pirâmides onde se sacrificavam os vencidos aos deuses. Né? E era uma coisa bárbara. Quem já assistiu, por exemplo, o filme Apocalipto, né, de Mel Gibson, ele mostra isso na realidade. Cada jovem, por exemplo, era levado lá para o alto da pirâmide, numa mesa de pedra, colocado lá em cima, seguro por 4 sacerdotes, pelos pés e pelas mãos, e um 5º sacerdote abria o peito da vítima, tirava o coração, entregava para o Deus da tribo, depois cortava a cabeça, dava a cabeça também para o Deus da tribo e jogava o corpo lá
escadaria embaixo para que o povo lá embaixo depois comesse a carne humana. Isso, veja, no século XV, depois de Cristo. Agora se imagina a cultura que era lá antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo. Então, a gente não deve se assustar muito com isso, não. O próprio escritor romano, Tácito, né, que é lá do primeiro século de Roma, o Tácito dizia o seguinte, que os vencedores sacrificavam a Marte e Mercúrio, que eram deuses romanos, né, o acampamento inimigo, voto este em virtude do qual são entregues ao extermínio cavalos, homens e tudo que pertence aos vencidos. Está lá nos Análises 13,57 do Tácito no primeiro. Veja, está lá a cultura da época nos romanos. Portanto, a gente tem que entender que essa prática era assim, muito comum na antiguidade, antes de Cristo. Era assim, vamos dizer, o rosto mais duro do paganismo. Era algo diabólico mesmo, que o mundo colocava na cultura pagã. Os gauleses, por exemplo, né? Eles queimavam as presas ou então atiravam as presas nos lagos. Né? É muito interessante a gente saber disso. E a Bíblia mostra outros exemplos disso. Por exemplo, no livro das Crônicas se encontra, no livro de Isaías. Bom, então esta praxe, essa cultura, ela era familiar aos antigos. Era coisa normal para eles. E Deus respeitou isso nas suas relações com Israel, até poder mudar esse costume devagar. De forma que o povo pudesse entender, então foi mudando essa realidade, até que Jesus então modificou, certo? Completamente no Sermão da Montanha, colocando até o amor aos inimigos. Mas isso demorou, não foi fácil, né? Bom, para os hebreus, o extermínio dos inimigos se tornava para eles religiosamente necessário e até imperioso, porque esse povo, e somente ele, possuía a verdade da fé no meio do paganismo, né? E para um dia essa fé devia ser transmitida, né? Então Israel, para que não deixasse corromper essa religião, então para eles não havia, na mentalidade deles, não havia um outro jeito, a não ser separar Israel do convívio dos outros povos, né? Fazendo o quê? Para evitar a influência, para evitar o prejuízo, né? Eles eliminavam esses outros povos. Mas não é que Deus quisesse isso. Era uma cultura. Hoje Deus age na nossa vida aqui, também dentro da nossa cultura. Deus não tira a nossa liberdade. Bom, então dentro da mentalidade do Antigo Testamento, a gente pode dizer que o reino das trevas, né, o reino de Satanás, triunfava sobre o reino da luz, né, da vida. Toda vez que o povo judeu era vencido por seus inimigos, o povo era sacrificado também. Os inimigos de Israel eram tidos como os inimigos de Javé. A gente vê isso lá no livro dos Números, no Êxodo, né? E o povo judeu achava que o próprio Deus exigia que sacrificasse. A gente vê uma passagem lá no livro de Josué, capítulo 10, versículo 40, que ele diz, Deus exigindo que matasse todos os vencidos. Mas não é bem assim. Não devemos entender assim. Entende? Agora, é bom notar que mesmo praticando esse extermínio dos inocentes, Israel fazia de maneira muito menos cruel, já no tempo de Israel, do que os outros povos, como os assírios, os moabitas, os babilônios faziam. Né? Muitas passagens da Bíblia mostram a maneira cruel dos pagãos tratar os vencidos. Né? E esse sacrifício dos inocentes era praticado por Israel de maneira bem mais atenuada do que os outros povos faziam. Né? Deus já dava a entender ao povo que era imperfeita aquela situação. Bom, é claro, meus irmãos, é claro que houve excesso de crueldade por parte dos chefes judeus, isso não tem dúvida, né? Isso não estava de acordo com a vontade de Deus, né? Claro que não.
E Deus repreendeu o povo algumas vezes pela crueldade de alguns chefes israelitas e os punia. Basta ver, por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 4, primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo de 2 até 10, Deus repreendia por causa do excesso de violência contra os outros povos. Bom, um outro fator a explicar a violência da Bíblia é o fato também de que os povos antigos, por eles serem nômades, eles não paravam num lugar só, pastores, eles eram coletivistas e não como hoje, individualistas, né? Bom, então não havia o cada um para si de hoje. Então, uma pessoa da comunidade que era ferida, ela atiçava a ira de toda a tribo contra, né, aquela que tinha feito a violência contra eles. Então, não apenas contra o agressor, mas contra toda a outra tribo. Isso também era né? Bom, em tudo isso a gente vê, no fundo, meus irmãos, a paciência de Deus nessa tarefa de educar o povo lentamente, né? Às vezes a gente encontra, sabe, no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, palavra onde o autor sagrado, né, ele deseja o mal, ele deseja até a morte aos inimigos. Você encontra nos Salmos, no livro de oração. São frases que, a princípio, sabe, nos deixam assim assustados, né, mas que a gente precisa entender. Claro que ofende a consciência do cristão de hoje. Algumas delas são assim paixões desregradas, né? E claro que não são propostas pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja ela sabe interpretar a Bíblia, né? Muitas passagens, porém, não são condenáveis, né? Por exemplo, tem significado bom, até hoje vale, muitas coisas boas, né? Bom, então para entender, é preciso a gente entender que os autores sagrados, ao colocar uma causa diante de Deus, eles não faziam assim a título pessoal, entende? Reivindicando como que direitos particulares. Não, direitos próprios. Mas eles advogavam o interesse do bem de toda a comunidade, segundo o costume da sua época. Isso é importante. Então, identificava como se fosse a vontade de Deus aquilo que na verdade era mais um costume dele, um costume da época. Bom, outra coisa que a gente pode dizer também é o seguinte: com essa mentalidade e na defesa de Deus, eles costumavam pedir com rigor o castigo dos adversários. Você nota isso nos Salmos. Senhor, manda para eles a morte, manda para eles a destruição, e daí de vingar deles. Você encontra isso no Salmo. Será que Deus quer isso? Claro que não. Deus proíbe a vingança, Deus proíbe o ódio, Deus proíbe, né, o olho por olho, o dente por dente. Né? Então, não podia haver assim compatibilidade entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino do pecado, e o homem justo devia desejar completa ruína a toda instituição que se opusesse a Deus. Então, na mentalidade dele, né, vou repetir, o homem justo, ele devia, né, desejar completa ruína a toda uma comunidade que não adorasse o Deus de Israel. Bom, quanto aos termos com que essas imprecações são formuladas, né, elas pertencem ao vocabulário oriental, dando assim as hipérboles, as parábolas, dando assim muita ênfase também, né? São muitas vezes tiradas diretamente da linguagem militar ou do direito de guerra de antigamente, né? E onde existia aí exageros de linguagem, né? É o que dá tanta crueldade às frases assim imprecatórias e que leva a gente a ficar assustado. Então, para entender a verdadeira intenção do autor sagrado, né, é preciso então descontar que essas fórmulas têm assim muito de hiperbólico, parabólico, alegórico, né? E não é bem a realidade. Bom, então, o que é importante? O importante ao ler a Bíblia, devemos ver essas coisas, né? A expressão do desejo de que a justiça seja feita, os abusos coibidos, né? Entendendo-as como dirigida contra os males e o mal, e não contra as pessoas.
Entende? Então, quando você vê um ato de violência no Antigo Testamento por parte do povo de Deus, entenda uma violência contra o mal, contra o pecado e não contra as pessoas. É um jeito de poder entender, ok? Bom, o cristão tem por lei, a gente sabe hoje muito bem disso, né? Amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, como Jesus disse lá em Mateus 5,39. No entanto, sem desprezar o amor aos homens, desejar sua completa mudança. Né? Eu tenho aqui um texto que foi escrito por Dom Henrique Soares, explicando também essa questão dos inocentes. Eu vou ler para vocês e vou comentar. É interessante. Dom Henrique, pouco antes de morrer, ele escreveu um artigo sobre isso. Ele diz assim: outro aspecto que choca é a ordem de Deus, muitas vezes presente no Antigo Testamento, para que se extermine os povos vencidos. Como explicar tal crueldade? Como compreender isso? Dom Henrique explica assim. Primeiro, do ponto de vista estritamente histórico, é preciso recordar que a Escritura não é um conjunto de texto de história no sentido científico, mas sim a leitura teológica, religiosa da história do povo de Israel nas suas relações com o seu Deus, o Senhor. Depois é indispensável saber que esses textos foram colocados na sua forma escrita final muitos séculos depois que aconteceram essas coisas, quando os eventos aos quais se referiam já haviam sido contados, recontados oralmente. Então, geralmente, após gerações, sempre ressaltando o sentido religioso. Teológico se dá uma ênfase, né? A coisa que às vezes não é bem assim. Bem, continua Dom Henrique, as guerras de Israel, por serem guerras contra os pagãos, os idólatras que ameaçavam seja a existência de Israel, seja a pureza da sua religião, eram consideradas guerras santas, guerras do Senhor contra os ídolos e os servos dos ídolos. Por isso mesmo, nessas narrativas, os derrotados eram considerados anátemas, ou seja, malditos, amaldiçoados. Né? Tudo quanto tinham e tudo quanto eram deveriam ser exterminados. Este é o modo duro, grosseiro, de incutir aquelas palavras radicais de Jesus, né? Se tua mão ou teu pé se escandaliza, corta-os. Quer dizer, nesse sentido, é bom recordar, diz Dom Henrique, que todo o percurso histórico de Israel, também o percurso histórico da igreja e do cristão, é visto como um combate contra o maligno e contra as suas forças. Bom, então, já não sabemos com precisão histórica e detalhada como eram as guerras de Israel. Sabemos sim que existia entre os povos do Antigo Oriente o costume da guerra santa chamado Herem, né? Que votava ao anátema, ou seja, à morte, os derrotados. E esse costume, né, aparece nos textos antigos da Escritura de Israel. Mas o sentido que os autores sagrados davam a tais guerras e a tais narrativas eram de cunho espiritual. Aí é que está. Não era uma coisa assim tão real, um massacre. Não era um sentido, diz Dom Henrique, um sentido espiritual. Né? O fato histórico mesmo, cru, já não sabemos nem temos como saber com precisão. Só para que se tenha uma ideia, esses textos do Deuteronômio, como temos hoje, são em sua maioria dos séculos 7 e 6 a.C. E meditam religiosamente sobre os fatos ocorridos provavelmente lá no século 13 a.C., ou seja, foram escritos muito depois. Os fatos aconteceram no século 13 a.C., mas as coisas são narradas no século 6 a.C. Então, uma diferença de cerca de 600 anos entre os fatos e os relatos colocados por escrito. Nunca esqueça de que as Escrituras não estão interessadas primeiro em informar por informar, diz Dom Henrique, jornalisticamente, e muito menos fazê-lo cientificamente, mas em formar a consciência religiosa dos fiéis. Então, para concluir,
Dom Henrique coloca o seguinte, eu acho que para nós também esclarece bem. Portanto, as guerras de Israel são as guerras da igreja, são as nossas guerras, né? Quanto ao tema da Guerra Santa, não esqueça, tudo deveria ser exterminado e consagrado ao Senhor na mentalidade do povo. Na meditação, ok, que a gente faz, é preciso levar isso em consideração. Bom, o que então nós podemos concluir? Não era Deus que queria essa violência, esse extermínio dos inocentes. Era a cultura do povo, vindo de longe, né? E a cultura, ela prende a gente nos seus limites. Todas as gerações ficam presas nas culturas da limite, como hoje, por exemplo. Não é fácil você escapar da moda. Não é fácil você escapar do que é vendido para todo mundo. Então, volte aí, 1.700 anos atrás, ou 1.200 anos atrás, a mentalidade era completamente outra. E Deus, ele entra na história da humanidade e vai trabalhando essa cultura até purificar essa cultura, até chegar em Jesus Cristo. Muito bem, na nossa próxima conversa nós queremos explicar um pouco sobre a questão do dilúvio, sobre a questão da Torre de Babel, que está lá no Gênesis. Será que de fato, né, aconteceu o dilúvio, aconteceu a Torre de Babel?